Hoje, o Mídia News recebe aqui no estúdio a vereadora e primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris. Natural de São Paulo, Samantha foi a candidata mais votada nas eleições de 2024 e tem trabalho social e luta por políticas de inclusão reconhecidos. Na Câmara, ela preside a comissão mais importante da Casa, a de Constituição e Justiça. Agora, confira a entrevista completa com Samantha Iris. Vereadora, primeira-dama, muito bem-vinda aqui ao Mídia News, é uma honra ter a senhora aqui para a gente bater esse papo. Bom, tem aí 2 meses, pouco mais de 2 meses que a senhora assumiu aí como vereadora e eu queria perguntar como que está sendo para a senhora conciliar essas 2 funções, que além de vereadora, agora também é primeira-dama da cidade. Olha, eu agradeço muito o convite para estar aqui, é também uma honra para mim participar aqui da entrevista. E bom, conciliar, né? É uma situação que a gente está vivendo muito diferente. E uma situação que não tem referência praticamente, principalmente nas capitais, de ter uma vereadora que também é primeira-dama. Então a gente tem uma situação muito única. E na verdade o conciliar está sendo um aprendizado, né? De como podemos trabalhar somando com o município de Cuiabá, somando com a gestão de Cuiabá e com a Câmara Municipal, estando nesses 2 papéis. Eu tenho buscado ao máximo participar de tudo que eu posso, tanto em questão de dentro da Câmara, para poder ali fazer a parte legal da legislação, mas também tenho essa correria da primeira-dama, que por mais que seja um título basicamente honorífico, né, um título mais de honra mesmo, ali tem algumas funções também que são esperadas da primeira-dama. E eu tenho buscado atender essas funções também ao máximo possível. Aí o que eu tenho feito? Eu atendo as demandas de primeira-dama sempre deixando muito claro que o que for possível fazer na forma de legislação municipal, na forma de lei, né, dentro da Câmara Municipal, no conversar ali com os outros vereadores, incluindo as outras 7 vereadoras, eu também posso ajudar. Então, o interessante no meu caso, que eu tenho visto, é poder entregar esse papel de ser uma primeira-dama que também fala, olha, eu também estou na Câmara, então se eu puder resolver isso aqui de alguma forma, dentro da Câmara também, nessa interlocução com os outros vereadores ou na proposta de alguma lei, também quero ajudar a resolver. Eu tenho feito dessa forma, não sei se é o correto, mas eu tenho tentado ajudar dessa forma. Vereadora, e eu queria saber da senhora as suas pretensões políticas. Sei que acabou de começar o mandato aí, mas a senhora, por exemplo, almeja uma disputa aí para a Assembleia Legislativa ano que vem, algo assim? Olha, eu acho que é muito cedo ainda para a gente fazer qualquer avaliação para achar o que vou fazer para o futuro. Eu ainda não tenho nada em mente sobre como será o futuro. Realmente, de fato, eu recebo muito esse questionamento, né? E aí, como é que vai ser 2026, 2028? Mas a minha resposta é realmente eu não sei. Eu estou num lugar muito novo, que é a política, no caso eu sendo política. Eu sempre fui muito acostumada a estar na política com o Abílio sendo o político. E eu sendo apenas um suporte. E agora eu estou no lugar de ser a política. E nesse lugar de estar aprendendo, eu ainda não consigo ter uma visão assim de pensar no futuro, o que vai ser o ano que vem. Até porque o cenário político ele muda muito e depende de muitos fatores. E hoje eu não consigo enxergar como é que eu vou te dizer? Não consigo enxergar uma forma de ter uma certeza do que eu vou fazer o ano que vem. Eu acho que não é o momento ainda de pensar nisso. Acho que ainda está muito cedo. O cenário ele vai se desenhar um pouco mais a partir de janeiro do ano que vem. E eu acho que só no ano que vem mesmo que a gente vai conseguir ter, de fato, uma visão um pouco mais clara sobre o que pode ser o futuro político. Então, a resposta para essa pergunta é eu realmente não sei. Vereadora, falando de Câmara, então, principalmente nessa última legislatura, os vereadores às vezes não tinham uma boa imagem com a população. Acho que a Câmara ganhou até a pecha de Casa dos Horrores, né? Acha que esse novo capítulo dessa nova legislatura, o trabalho de vocês está sendo para tentar limpar essa pecha que recai sobre a Câmara? Eu acho que sim, apesar da Câmara ter apenas 1 mês praticamente de trabalho, né? Porque a Câmara iniciou mesmo no começo do mês de fevereiro. Então a gente tem basicamente 1 mês de trabalho. Mas eu tenho visto, de fato, uma independência mesmo, apesar de, às vezes, quererem colocar alguma pecha, alguma questão na Câmara, eu vejo que tem sido
tratado de forma diferente o Poder Legislativo, e eu tenho visto um esforço, principalmente dos vereadores novos, de ter essa independência, de levar essa discussão adiante, e a gente está num momento novo também, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Então esse momento novo, acho que está todo mundo meio que aprendendo, e estamos tentando cada um fazer o melhor. Eu acho que a gente tem uma chance grande de continuar esse trabalho, de tirar esse apelido ruim que tinha e seguir em frente de uma forma diferente, de uma forma independente. Até porque na Câmara hoje a gente tem ali um fato histórico, da gente ter uma mesa 100% feminina, que eu acho que é a única no Brasil, pelo menos as capitais, que tem essa questão de ter uma mesa diretora da Câmara de mulheres. Então a gente tem visto assim, um olhar diferenciado sobre muitas pautas. Eu acho que a Câmara está vivendo um momento muito bom e a tendência disso eu acho que é melhorar. Mas o que a senhora acha assim, que a Câmara deve fazer, de fato, nesse primeiro momento para tirar essa pecha? Eu acho que a Câmara está fazendo. A gente tem ali, dentro da Câmara, como eu disse, vereadores novos, tem comissões temáticas. Nós estamos discutindo, até agora a gente estava discutindo muitos assuntos que ainda eram da gestão anterior, que são vetos, projetos, coisas que ainda ficaram do passado. E a gente ainda está se deparando com problemas que vieram da gestão passada na Prefeitura. E é inevitável que a gente tenha ali, por exemplo, como a gente teve agora, eu mesma propus uma CPI para falar sobre o transporte público, que era um assunto da minha campanha, justamente a questão do transporte público, se ele estava sendo oferecido da forma que deveria ser oferecida mesmo, como são esses contratos. E aí cada um ali está tendo a sua independência para poder fazer esse trabalho. E acho que num momento novo, o que a gente tem que fazer agora é mostrar o trabalho. E os vereadores estão fazendo isso. Eu acho que a gente realmente está nesse caminho. Eu, particularmente, vejo uma gestão nova na Câmara, assim, bem diferenciada do que tinha antes. E eu acho que nesse começo de gestão, tanto da presidência da Câmara quanto da Prefeitura, a gente vê muita união dos trabalhos, porque todo mundo quer fazer Cuiabá dar certo. Isso é uma unanimidade, tanto entre a Prefeitura e a Câmara. E aí, às vezes, chegar um outro, porque tá trabalhando junto, eu falei, gente, mas tá todo mundo tentando fazer Cuiabá dar certo. Então é natural que a gente veja objetivos em comum entre todos. Mas as coisas estão funcionando dentro da sua independência e eu acho que aos poucos a população vai enxergar isso. Aproveitar esse gancho que a senhora falou da CPI da senhora, o que a senhora está de fato buscando com ela? É investigar o contrato com as empresas e ela já foi instaurada, certo? Já vai começar os trabalhos? Ainda falta a definição dos membros. Né, que a gente teve aí uma questão do colégio de líderes que acabou por conta do próprio feriado mesmo sendo adiado. Mas aí, definindo os membros, a gente já vai começar os trabalhos. Mas então, vocês querem investigar como que foi feito o contrato? O primeiro passo é pegar esses contratos e verificar se a empresa está cumprindo, de fato, o que está nesses contratos. E verificar se esse contrato também foi feito de uma forma que atenda, de fato, a população de Cuiabá do jeito que precisa ser atendida. A senhora acha que pode ter alguma coisa suspeita nesses contratos? A gente ouve muitas reclamações, né, do serviço de ônibus. E aí, o que a gente precisa entender? A Prefeitura consegue, de fato, exigir que esse serviço seja prestado da forma correta. A gente tem aí lugares, por exemplo, eu recebi uma denúncia na semana passada que tinha uma linha de ônibus que era para ter 3 carros e estava tendo 1. E era, se eu não me engano, até um carro reserva que estava sendo mandado para o bairro. Então, assim, o que faz a empresa fazer isso com tanta tranquilidade? Né? Como que está sendo essa fiscalização, essa penalidade? Por que a empresa toma essas decisões de tirar os carros ou de fazer essas mudanças? E como que isso em contrato? Como que estão deixando isso acontecer, sendo que isso está de fato prejudicando a população e a gente tem ou não tem como fazer alguma coisa, a gente precisa revisar cada contrato e buscar saber mesmo o que está de errado ali, para que a gente envie isso para os órgãos responsáveis e veja se é necessário fazer alguma mudança, se é possível fazer alguma mudança e como que a gente pode ter uma maneira de fazer com que a empresa preste um serviço da melhor forma possível. A senhora, naturalmente, como propôs, vai ser a presidente. A senhora tem preferência em quem seja o vice e o outro membro? Olha, eu ainda nem pensei muito nisso, apesar do pessoal já ter me perguntado muito sobre isso. Vários vereadores assinaram, né? E aí o membro e o relator e o vice, eles vão ser escolhidos dentro desses membros.
Mas a gente tem ali alguns vereadores que já se manifestaram com vontade de participar e eu, na verdade, eu ainda estou tentando entender como é feita essa escolha. E então eu procuro não me manifestar muito até para não dizer que eu estou tendo uma preferência ou não, porque é uma escolha que eu acredito que nem é minha, então é mais fácil eu só esperar para ver como é que vai ser essa escolha. E uma outra CPI que está acontecendo na Câmara é a CPI da CSMOB, né, do estacionamento rotativo, que vai investigar aí esse contrato, se as obras estão andando, do mercado municipal, né, e até o prefeito Abílio já declarou uma vez que ele era a favor que se rompesse esse contrato, né, então o vereador Ranalli, né, propôs essa CPI. Sim. A senhora tem acompanhado essa CPI e a senhora não teme que essa CPI, por exemplo, termine em pizza? Eu não tenho acompanhado a CPI da CSMOB de perto. Eu não tive tempo ainda de acompanhar essa CPI de forma muito próxima, mas eu já vi que eles encontraram várias questões ali, ou várias coisas questionáveis ali dentro desse contexto da CSMOB. Eu acho que, principalmente, o trabalho que a gente está fazendo agora está sendo um trabalho de confirmar aquilo que está sendo visto tanto na questão da Câmara quanto na questão da gestão da Prefeitura. A gente tem um problema sério com contratos dentro da Prefeitura de Cuiabá. E, assim, a gente está numa gestão nova, onde muito se fala sobre por que não está fazendo isso, ou por que está sendo feito isso, e estão fazendo lá aquele pente fino nos contratos para poder encontrar onde que estão ali os gastos desnecessários, os contratos que estão com valores que ninguém sabe explicar o porquê. E eu acredito que aí deve ter entrado justamente nessa questão, né, de valores que as pessoas não estão conseguindo explicar o porquê. Eu acho que o fato de uma CPI, pelo menos mostrar isso e confirmar de forma legal, de forma investigativa, como a CPI se propõe, já é um resultado. A gente espera que ela tenha um resultado ainda mais efetivo do que isso. Mas eu acredito que já é um resultado o fato de conseguir realmente, através dessa investigação, dessa possibilidade de perguntar para os envolvidos, com o poder de uma CPI, que a gente tem um poder investigativo, de poder chamar um envolvido, de poder intimar ele, eu não sei se intimar é a palavra, mas de poder chamar esses envolvidos e fazer as perguntas e conseguir confirmar coisas que a gente tem uma certa desconfiança ou dúvidas que a gente tem em relação à questão do contrato ou de valores, só isso a gente já consegue mostrar um trabalho para a população. Porque a gente consegue de fato mostrar, olha, realmente tem uma coisa que não está bem explicada aqui. E aí a gente só vai confirmando essas informações do tanto de valores aí que tem em contratos que ninguém sabe para que é, ou para onde que vai, ou como está sendo feito, ou se realmente está sendo produzido, entregue. E eu acho que aí a gente já tem um grande resultado. E eu acho que a do transporte pode até caminhar nesse sentido também. E com todas essas informações que a gente acompanha até hoje a senhora seria a favor de um rompimento desse contrato da Prefeitura com a CSMOB? Olha, eu não sei te dizer se o rompimento seria a solução mais viável. Eu acredito particularmente, minha pessoa acredita que a gente precisa verificar quais são as possibilidades que a gente tem de exigir que seja feito aquilo que se é proposto. Então, o primeiro momento é isso. Num segundo momento, se não houver de fato um esclarecimento dos pontos que precisam ser esclarecidos e uma resolução do que precisa ser resolvido, eu acho que acaba caminhando para isso. Mas aí tem questões técnicas e jurídicas envolvidas que eu sou um fator político nisso e não tenho essa compreensão burocrática desses fatores. Então, acho que seria muito... Como é que eu vou te dizer a palavra? Acho que seria muito precipitado da minha parte falar qual seria o futuro numa situação que eu não estou tão a par assim. Mas eu acredito que num primeiro momento tentar exigir que se faça o que tem que ser feito. Se não houver esse acordo, se não houver essa resolução dessa forma, aí a gente tem que caminhar para verificar como que a gente faz essa quebra de contrato, se for possível. Vereadora, a senhora foi a mais votada na eleição e, apesar disso, preferiu não estar na mesa diretora, mas está presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante ali da casa. Uma coisa ali recente da comissão foi ter mandado de volta para a prefeitura o que ficou conhecido como PL da taxa de lixo. Uhum. Né? Pelo que eu entendi, a senhora me corrija se eu estiver errado, faltou ali algumas dúvidas só para ser esclarecidas, né?
Pela análise que vocês fizeram na comissão, é possível suspender essa taxa, abrir mão desse recurso ali logo ao sair de um estado de calamidade financeira? Eu acredito que será possível sim. Inclusive, os apontamentos da CCJ foram justamente nesse sentido de fazer com que ela tenha uma validade efetiva e real diante da situação que a gente se encontra. Até porque quando houve, por parte do prefeito, essa intenção de suspender a taxa de lixo, a gente não sabia ainda que ia ter que ter uma situação de calamidade, que ia ter esse decreto e a gente ia entrar nessa situação. Mas hoje a gente já tem uma situação ali, com um projeto que foi escrito, não sei se prevendo essa situação ou não, mas dentro da CCJ a gente viu que era possível fazer de uma forma para que isso fosse de fato efetivado. E aí a gente buscou devolver esse projeto para a Prefeitura sanear e mandar de volta para a CCJ, mas de uma forma que acabe podendo ser cumprido, né? Da forma mais segura possível, para que isso não possa ser questionado depois, juridicamente, enfim. A intenção foi somente essa, né? Uhum. A gente pegar aquilo ali e trazer da forma mais constitucional e legal possível para que depois não possa ser questionado o porquê que o projeto passou pela CCJ, sendo que... Então, a intenção é realmente essa, é fazer com que seja possível esse projeto ser aprovado na Câmara. E a gente está tentando fazer isso da maneira mais rápida possível. Só que com essa questão da calamidade da Prefeitura, a gente ainda está vendo a forma legal de como fazer isso sem que haja prejuízos. Porque pelo que eu entendi, a revogação começaria um mês depois, logo no mês seguinte do fim do decreto, é isso? Porque por conta do decreto não pode fazer uma renúncia de receita, né? E aí a gente está com essa situação, porque quando Então, havia a proposta, não tinha a situação da calamidade. Agora a gente tem a situação da calamidade. Então eu acredito que se realmente for possível ser feito só dessa forma, vai ser, acabou a situação de calamidade, já começa a entrar. Não seria algo precipitado, então? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem buscado fazer da melhor forma possível. Eu acho que se fosse possível fazer agora, na forma de lei mesmo, sem que houvesse prejuízo tanto para o legislador quanto para o gestor da cidade, a gente já teria feito. É só uma situação legal para que não tenha um problema de responsabilidade jurídica depois. Então a intenção é realmente sanar para que seja feito da melhor forma para a população também ter a garantia de que, não, agora parou? Parou. Vai parar de cobrar? Ok, parou, acabou. Então a intenção é realmente essa. O prefeito Abílio encontrou muitas dificuldades quando assumiu e está indo agora para o 3º mês de gestão. Na visão da senhora, não só como vereador, como primeira, como cidadã, onde que ele está mais acertando e se tem algum ponto até agora que ele precisa melhorar? Olha, é tanta coisa, porque eu estava até conversando esses dias com o pessoal de uma causa específica, né? E aí as pessoas estavam falando pra gente, não, porque é muito cansativo mexer com essa causa, porque meu celular o dia inteiro, de gente ligando, querendo saber. Eu falei, gente, vocês imaginam a gente. Porque assim, quando você é ativista de uma causa, você tem a demanda daquela causa. Mas quando você está na gestão, no meu caso estou na Câmara e na gestão, são todas as causas. Então o que vem pra gente é a educação, é a saúde, é o meio ambiente, é o transporte, é a causa do autismo, é a causa animal. É todo mundo com todas as problemáticas que precisam ser resolvidas, buscando a gestão para poder resolver. E são muitas coisas. Eu acredito que uma das principais coisas que a Prefeitura tem acertado é fazer esse pente fino nos contratos. Porque fazer essa investigação a fundo dos gastos da Prefeitura foi o que possibilitou, além de saber aquilo que estava nos contratos que ninguém sabe explicar, além de buscar e ter essa informação de que são coisas inexplicáveis que aconteciam ali, tem a situação também da quantidade de dívidas que foi levantada e que ninguém falava nisso, né? Então, hoje, às vezes, a gente se pergunta, assim, como que esse carro andava? Que eu fico pensando, às vezes a gente olha para a Prefeitura e pensa que era um carro desgovernado numa descida sem motorista e sem freio. E a gente às vezes pergunta como que as coisas estavam funcionando, porque era uma maquiagem tremenda. Para chegar num ponto de se descobrir mais de 2 bilhões de dívidas que não foram empenhadas para pagamento, mais umas dívidas que ficaram programadas já para o prefeito atual pagar, que vieram da gestão anterior.
Eu acho que o fato de mostrar isso para a população, de mostrar o saldo da conta da prefeitura diariamente para a população, eu acho que isso tem feito as pessoas terem um pouco mais de consciência e confiança no trabalho que está sendo feito. Acho que esse foi um grande acerto. A gente tem aí ações em todas as áreas que a gente está meio que tentando socorrer, e é o famoso tal do consertar o carro andando, né? Então a gente está tentando basicamente fazer isso. Eu acho que as maiores dificuldades tá em conscientizar ainda algumas pessoas sobre a real situação da Prefeitura de Cuiabá. É uma vontade muito grande de trabalhar, mas a gente também encontra ali resistência em alguns pontos, e aí eu acho que essas são as maiores dificuldades, porque são basicamente 60 dias, né, de gestão. A gente ainda está reconhecendo e fazendo uma transição, que foi uma transição que a gente não teve, uma transição de forma institucional e muito correta. Então, assim, por exemplo, existe um núcleo da primeira-dama na prefeitura, mas a gente não tem acesso a documento, a nada que foi feito. Os arquivos foram apagados, não tem papel. Eu, por exemplo, no programa Sim Menina, não tem registro, sumiram com os dados das meninas, com as matrículas, informações que seriam essenciais para que o programa voltasse o mais rápido possível foram destruídas, foram levadas embora pelas denúncias que a gente recebeu. Então a gente está pegando assim uma situação que não houve transição, e a gente está meio que tentando adivinhar o que se fazia para poder saber o que a gente continua fazendo agora. Eu acho que a maior dificuldade está sendo essa. Não diria que seria uma falha ou um erro, porque é uma dificuldade que a gente realmente encontrou, uma situação triste, e isso também aconteceu em outras situações, em outras secretarias. Da gente chegar e perguntar, mas como que era feito? E aí, às vezes, a própria pessoa que está lá fala, não sei. Então, mas ninguém tem esse número, essa estatística, aquela coisa que o Abílio falou de na educação a coisa ser toda no papel, não ter um sistema, ninguém sabe. Não sei. Mas por que parou de fazer? Não sei. Na transição mandaram parar de fazer essa estatística, que foi uma estatística que eu pedi sobre um determinado grupo de alunos. Aí eu perguntei, mas quem mandou parar de fazer? Não sei. Aí essas são as dificuldades que a gente encontra. Então a gente tem tentado trabalhar com as informações que a gente tem. E tem coisas que ainda está difícil de conseguir descobrir, né? E aí eu não entendo se realmente era uma falta de preparo ou se era uma falta de boa vontade, mas a gente encontra muitas situações dessa forma, e acho que a maior dificuldade está sendo essa. Mas ainda assim estamos tentando fazer o melhor possível. Então quer dizer que além de não ter ali uma transição, como deveria ser, quando a senhora chegou lá, estava faltando documentos, faltando dados, estatísticas, e a senhora não conseguiu ter acesso a esses números, é isso? Não tive acesso a muitas coisas. E a educação também não teve acesso a muitas coisas. Eu acho que aconteceu na saúde também. Eu acho que, pelo que eu entendi, isso é uma coisa que eu, Samantha, estou falando, pelo que eu vi, eu acho que durante um momento ali da transição, meio que foi passadas as informações que eles queriam, e a gente teve que depois ir atrás do restante. Porque o que eu encontrei na parte que me compete, nos programas que me competem, nas situações que são ligadas à primeira-dama, eu realmente tive bastante dificuldade de encontrar dados de fato. E aí, claro que vão dizer que não, que tá lá, enfim. Para tudo que a gente fala tem uma narrativa dizendo que não, que funcionava lindamente e tudo mais, mas aí a gente pega, só um exemplo, funcionava tudo muito lindamente. Aí um exemplo, no programa Sim Menina, fez-se uma grande movimentação de uma situação de fazer um Sim Menina digital, que ia ter formação para as meninas e tal. Aí uma grande movimentação, aí eu te pergunto, quantas meninas foram formadas de fato nesse Sim Menina digital? Recebi a informação que foi 9 meninas. Então assim, de 1000 meninas, 9 concluíram essa parte do programa. São coisas que a gente está descobrindo agora. Então a gente, por mais que a gente coloque a situação atual, vai depois vir uma narrativa falando que não, que estava tudo lindo, que não está funcionando porque o Abílio não quer, porque a Samantha não quer, mas a verdade que a gente sabe é a que a gente está vivendo. Infelizmente é isso. A senhora acha que pode ter havido ali tipo uma queima de arquivo antes de vocês chegarem? Eu não sei se esse é o nome, sabe? Eu não sei nem que nome que dá pra isso. Eu fico pensando assim, o que esse pessoal tinha na cabeça, de qual a necessidade de fazer isso? Porque a gente tá tentando manter o que era bom e melhorar aquilo que estava precisando melhorar. A nossa intenção é trabalhar.
Porque a gente tem ali muitas pessoas que dependem do serviço público para muitas coisas. E eu acho que é muita maldade com essas pessoas não deixar que haja uma continuidade da forma correta. As pessoas esperam, né, que os serviços sejam contínuos. E aí eu não entendo assim, o que se passa na cabeça de uma pessoa que imagina que é uma atitude eu vou apagar isso aqui porque vai atrapalhar a Samantha, eu vou tirar isso aqui porque vai atrapalhar o Abílio. Não vai atrapalhar a gente, vai atrapalhar a população que está esperando o serviço. Pra gente indifere, a minha vida continua, a vida do Abílio está continuando. O problema está sendo as pessoas que estão esperando o serviço acontecer. Esse é o grande problema. O que está sendo prejudicado é a população. Aí eu olho e penso, poxa, se tinha toda essa preocupação com a população, por que então fazer isso? Isso não é um boicote a mim, isso não é um boicote ao Abílio, isso é um boicote à pessoa, a população cuiabana que precisa das coisas funcionando. Eu não consigo entender o que levou algumas pessoas a fazerem isso. Não sei se foi com aval ou sem aval de quem estava mais no alto, no comando, mas de fato a situação que a gente encontrou é essa. Eu acho que essa tem sido uma das grandes dificuldades. Vereadora, depois de tudo que a gente assistiu da última gestão, e que a senhora me citou aqui muita coisa, né, que aconteceu, ainda tem se falado sobre o futuro político do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, que ele estaria se articulando para disputar ali as eleições no ano que vem, uma vaga na Assembleia Legislativa. Como que a senhora enxerga isso? Você acha que ele ainda teria um futuro político depois de tudo isso? Olha, é igual meu avô dizia, né? Tem gente pra tudo. Então, assim, eu acho que vai ter o público dele ainda que o defende de alguma forma. Também não consigo compreender, mas ok, a gente acaba respeitando. Mas eu acho que as pessoas devem, de fato, levar em consideração o que a gente vivenciou no município de Cuiabá. Algumas coisas são unânimes. A forma com que a cidade ficou muito abandonada, a forma como que muitos grupos que dependiam de apoio do município ficaram abandonados, as unidades de saúde, o fato de coisas como tirar o café da manhã de crianças na escola, coisas assim, eu acho que quem realmente consegue enxergar mais a fundo o papel da prefeitura e ver o abandono que estava a prefeitura, se pensar um pouquinho mais, eu acho que não vai continuar oportunizando com que pessoas assim continuem no poder. Porque a gente não consegue ver os ganhos reais, né? Muito se ouvia falar, porque a educação estava bem. Mas aí eu perguntava bem como? Estava bem para quem? Né? Quando você chega numa secretaria que você vê que em pleno 2024, 2025 as pessoas estão fazendo ficha na mão, né? Isso é bom para quem? Eu acho que se as pessoas avaliarem um pouco mais, procurarem entender um pouco mais sobre a política, sobre Cuiabá mesmo, eu acho que a gente vai conseguir impedir com que pessoas assim continuem se perpetuando aí no poder com essa narrativa de que vai ajudar as pessoas, mas que de fato vai acabar ajudando só aqueles que ele quer e uma grande parte da população fica para trás. Vereadora, a gente conversou aqui, a senhora me disse que está ali conciliando uma coisa com a outra, são duas funções, e quem tem trabalhado muito também é o prefeito Abílio, né? A gente às vezes acompanha pelas redes sociais, ele saindo da prefeitura já muito tarde, trabalhando também aos fins de semana, e eu queria perguntar se essa rotina dele tem preocupado a senhora, porque teve um episódio que ele passou mal em Chapada, ele revelou recentemente que está com hipertensão. Como que tá sendo essa rotina dele? Tem preocupado a senhora? Tem preocupado, mas tem hora que eu olho pra ele e falo, para de drama. Brincadeira. Mas é preocupante, mas eu entendo que é uma coisa que ele tem um amor muito grande por tentar resolver e ajudar. Ele é uma pessoa que ele não consegue chegar em casa e dormir em paz se ele souber que tem um problema que ele podia estar resolvendo naquele momento. E isso é dele. E não é dele agora na política, isso é uma coisa que sempre foi dele, né? Eu tenho 19 anos de casado com ele e eu sei que ele sempre foi assim, mesmo antes da política. Ele era aquela pessoa que você estava no trânsito, ele parava, descia, ajudava a organizar. Nem político era, mas ele já fazia esse papel. Eu às vezes até brinco e falei muito isso. A gente começou a pedalar em 2012, 2013, muito antes dele entrar na política.
E eu sempre falava, eu odeio pedalar com ele, porque eu chamo ele para pedalar comigo e ele não pedalava comigo. Ele ficava ou na frente ajudando a fechar a rua para o ciclista passar, ou no fundo ajudando quem estava para trás. Então eu nunca conseguia pedalar com ele, porque ele era aquela pessoa que estava ou ajudando alguém de um lado, ou ajudando alguém do outro. É natural dele. E aí às vezes eu acho que tirar isso dele pode adoecer ele mais do que deixar ele nessa rotina corrida. Então, assim, a gente procura ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, a gente procura ter um tempo de qualidade nosso, a gente entende que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento inicial que a gente precisa estar presente nas coisas de perto para poder ver o que está acontecendo. E a gente tem tentado levar essa rotina da maneira mais leve possível. Eu também acho que ele está trabalhando demais, mas eu acho que isso é esperado e ele também não quer... Eu acho que ele não quer se distanciar das ações dele e do trabalho dele, porque para ele faz muito sentido ele acompanhar de perto tudo que a gente está vivendo e só descansar quando realmente ele vê que ele conseguiu colocar alguma coisa no trilho ali. Então eu fico preocupada, mas a gente está tendo um suporte bom de saúde, nós temos amigos também, médicos que estão sempre ali no WhatsApp dando aquela dica e tal, mas ele tá bem. Eu acho que isso aí é só a questão da correria mesmo. Eu até costumo brincar, eu falo, os exames dele são melhor que o meu. E eu fico até meio chateada com isso, né? Porque ele come baguncinha, ele come um monte de coisa, e o colesterol dele é melhor que o meu, que não como nada de gordura. Aí eu fico, poxa vida, mas eu cuido tanto da alimentação, como salada, não sei o que e tal, e meu colesterol é mais alto que o dele. Então acho que são só questões mesmo de cansaço, né? O estresse, a pressão toda, mas eu acho que é natural, devido à quantidade de responsabilidade que ele tem. E eu acho que tá tudo muito bem controlado e cuidado. E ele também é uma pessoa que sabe reconhecer os limites. Ele é uma pessoa muito ativa, ele é muito prestativo, muito ativo, e ele tá sempre muito pronto para trabalhar, mas ele também reconhece os limites dele. Então eu vejo que quando ele realmente está precisando descansar, ele descansa. Ele tem essa consciência, ainda bem. Vereadora, agora eu queria entrar em questões mais partidárias. Sim. A senhora faz parte do PL, que é um partido que tem dois nomes aí fortes para uma disputa para o governo do estado, né? É o Odílio Balbinotti e o senador Wellington Fagundes, né? A senhora tem preferência por algum desses nomes? Olha, eu nem parei para pensar nisso ainda, porque a gente está tão envolvido na situação município, Cuiabá, que eu não consigo visualizar o cenário do estado. Mas eu acho que essa preferência, essa escolha vai vir do ex-presidente Bolsonaro, e aí o que ele definir, a gente acompanha. Eu tenho um carinho muito grande por ambos, e a escolha que o partido fizer, a gente vai acatar e acompanhar. Como é uma decisão em grupo, né? Os dois sabem, tanto o Odílio quanto o Wellington, sabem que a gente está pronto para apoiá-los naquilo que o partido escolher. Mas ali na decisão, na hora do partido, a senhora não decidiu ainda por quem eu vai acho que eu nem tenho poder para isso. Minha opinião nem conta muito nesse caso, eu acho. Porque, como eu falei, eu estou num cenário tão município que eu não tive tempo ainda esse ano de pensar nessa situação a nível de estado para definir o que seria ali o ideal. E aí eu fico muito amarrada em tentar fazer uma escolha ou uma decisão, que é uma coisa que, no fim das contas, nem compete a mim. Então, eu fico pensando, será que eu gasto energia pensando nisso? Eu fico preocupada porque, de fato, eu acho que essa é uma decisão partidária muito maior. A gente precisa fazer pesquisas, fazer levantamentos, verificar a questão do partido a nível nacional. Então, eu acho que é uma decisão muito grande. Eu não me vejo ainda influenciando de forma nenhuma ou como se minha opinião valesse muita coisa nesse momento. A senhora citou aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? No momento ele está inelegível. A senhora tem preferência por um nome da direita do campo, né, do campo bolsonarista, que seria uma boa opção para substituí-lo? Eu não tenho, não. Acho que a minha preferência era ele mesmo. Era ele? Minha preferência era ele mesmo. Mas eu tenho visto, assim, por exemplo, parece que foi feita uma pesquisa e a Michelle pontuou da mesma forma que o Lula. Se ela for uma opção, acho que seria uma opção excelente também. E no caso de não ser ele, poderia ser ela tranquilamente.
Ela é uma pessoa muito capacitada, muito inteligente e tem essa experiência também de estar ao lado dele. Mas a gente fica até meio assim hoje, né? A direita fica preocupada em botar um nome e se de repente não vão querer que, então o nome é esse, então vamos ali ver o que a gente pode fazer para atrapalhar. Eu acho que está todo mundo muito nessa expectativa de tentar desenvolver essa liderança, mas ao mesmo tempo proteger para que a gente tenha essa opção. E tem os deputados, os senadores, os parlamentares têm articulado uma mudança na lei da ficha limpa, e caso essa mudança realmente aconteça, o ex-presidente se tornaria apto a disputar novamente. A senhora acredita que isso pode acontecer? Olha, não estou acompanhando de fato a discussão a nível nacional dessa situação, mas eu acho que pode ocorrer. Eu acho que a política nacional em si, ela tem visualizado uma questão do clamor popular também, né? Quando a gente vê ali um presidente eleito que não pode sair na rua porque é ridicularizado, e a gente vê um ex-presidente que é inelegível, mas que movimenta multidões e que de fato tem ali um carinho da população e essa esperança da população com que ele volte, eu acho que até a própria política a nível nacional começa a enxergar que em algum momento eles vão ter que tomar decisões e atitudes que atendam ao anseio popular. Porque a gente já está vivendo muitas coisas que estão indo contra o que a maioria dos brasileiros querem, isso é fato. E a gente tem visto muitas decisões, muitas situações aí que a população brasileira fica olhando e pensando como que isso está acontecendo. E coisas que a gente imaginava que não poderiam acontecer no Brasil estão acontecendo de forma muito rápida. E eu acho que a população está começando a ter uma consciência que se o Congresso Nacional, se o Senado não começar de fato a dar ouvido para as pessoas vão começar a criar movimentos e tentar, de alguma forma, influenciar nessas decisões. Porque temos visto muitas decisões que estão de, total desacordo com o que o povo brasileiro quer. E aí chega uma hora que o pessoal lá do Congresso e o Senado vai ter que parar e observar o que o povo está querendo. Porque se eles são representantes do povo, vão ter que representar o que o povo quer. E eu acho que o caminho é buscar isso lá dentro do Congresso. Vereadora, para a gente encerrar, eu vi que recentemente a senhora se encontrou com a primeira-dama Virgínia Mendes, né? Eu queria perguntar como que é a relação de vocês duas e se há aí já parcerias estudadas para serem aplicadas aqui em Cuiabá. Olha, a Virgínia Mendes, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque a gente começou a conversar desde 2020, na outra campanha do Abílio, e ela sempre teve uma abertura muito grande em ajudar, em falar, olha, isso aqui é legal, faça isso, dar esse conselho, até porque ela já esteve nesse lugar de primeira-dama de Cuiabá, então ela já mais ou menos que já sabe como é que ocorre, né? Então ela tá sempre pronta ali, a gente troca mensagens, eu pergunto umas dicas, como que faz, o que seria legal, e eu tenho sempre esse apoio dela. A gente tem diversas ações aí já meio que programadas para trabalhar em conjunto com o governo, né? A primeira ação que a gente teve foi aquela situação lá do bairro São Mateus. A gente gostaria de ter um outro tipo de ação, como uma primeira ação em conjunto da prefeitura com o governo. Mas infelizmente foi uma situação de tragédia que foi a situação da enchente no bairro, mas mesmo assim marcou ali o início de um trabalho que não tinha muito tempo. A gente conversou muito sobre a quantidade de programas e coisas que Cuiabá poderia ter ganhado nesses últimos 8 anos e que acabou não podendo ser feita parceria nenhuma por conta dessa briga entre Estado e município. E hoje a gente não tem mais isso, né? Então a gente tem a possibilidade de pensar, de sonhar, de projetar muitas coisas em parceria com o governo, que a gente tem essa abertura. Então tudo que for possível, eu já até passei para ela, eu falei, e eu sempre digo isso todas as vezes que a gente se encontra, Cuiabá ela não só está aberta à parceria, como ela precisa dessa parceria do Estado para atender bem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então a gente está sempre à disposição e eu tenho colocado para ela, aquilo que for possível a gente fazer junto, me avise, vamos organizar, vamos fazer. A gente tem ali a Secretaria de Assistência Social, que está hoje a Vânia como secretária, então tem essa abertura também, muito tranquila com ela. E a gente consegue fazer grandes ações juntas. Tem coisas que são ações
que as pessoas procuram de fato a primeira-dama. E às vezes até eu falo, gente, eu não tô como secretária de assistência social, vê com a Vânia que ela vai resolver, eu tenho certeza. Mas essas coisas que eu puder intermediar e ajudar, eu tenho feito isso para que o município de Cuiabá receba esse apoio que o governo tem para dar. E tem realmente programas e apoio que são do estado para todos os municípios. Então o Cuiabá tem que estar aberto para receber isso também. E hoje nós estamos. Eu acho que essa parceria vai ser muito boa. Tenho uma grande admiração pela Virgínia e sempre tenho encontrado portas abertas com ela, assim como eu sempre digo para ela. Eu sei que o estado é maior que o município, mas naquilo que pudermos fazer desse lado aqui, para poder receber esse apoio e ajudar a população, a gente está à disposição para fazer essa parceria. A senhora disse que recebeu conselho, dica delas, pode falar algum conselho que ela deu? São coisas assim de dia a dia, né? De questão de marcar reuniões, como que a gente faz, quem a gente deve procurar para determinadas ações. É um lugar muito novo para mim. E aí eu fico preocupada, assim, se eu estou fazendo certo. Às vezes eu fico meio assim, eu precisava fazer tal coisa, uma parceria, onde que eu vou? E aí a gente procura, não, para isso aqui, com quem que a gente vai, como a gente faz? Até o próprio programa Sim Menina mesmo, né? Qual que seria a forma ideal de fazer, como que a gente faz para poder ajudar as meninas, essas parcerias? Quem que vai? É o prefeito, é a primeira-dama? Quem que pede isso? Então ela deu bastante dicas em relação a isso, sobre como que a gente deve buscar essas parcerias, com quem que a gente deve falar em determinadas situações. São coisas que para quem está nesse lugar de poder há um tempo já fica um pouco mais natural. Mas para a gente que está aprendendo e chegando agora, às vezes são coisas simples, mas que a gente não fazia ideia de como funcionava. E eu acho que é legal saber isso. Então, são coisas assim. Entendi. Mas então é isso, vereadora. Obrigado. Eu que agradeço. Fiquei ali sem saber se te chamava de vereador, de primeira-dama, O pessoal pergunta, é vereadora ou é primeira-dama? Samanta, que já está tudo englobado.